Seja muito bem-vindo, telespectador, a mais uma edição do Jornal do Engenheiro. Na nossa entrevista de hoje, vamos voltar a falar sobre o Marco Civil da Internet, que após a sua aprovação, passou pelo processo de regulamentação. Para conversar conosco, estamos recebendo Renata Miele, ela que é secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé e também ocupa o mesmo cargo no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Renata, prazer recebê-la novamente aqui. Prazer é todo meu, Fábio. É um prazer poder estar conversando aqui no Jornal dos Engenheiros sobre um tema tão importante. Renata, a gente falou bastante no JE de 2015 sobre o Marco Civil, sobre os seus pilares, sobre o avanço que foi essa legislação. E agora nós estamos aqui tratando da questão da regulamentação. Por que foi necessário e por que é necessária a regulamentação? De que ela cuida numa legislação como o Marco Civil? Então, algumas leis, elas precisam de regulamentação para poder detalhar a forma como seus dispositivos serão aplicados, né? E no caso do Marco Civil, então, há várias diretrizes na lei que requerem um detalhamento para orientar tanto o setor econômico, quanto os usuários, quanto a própria justiça, de como eles precisam proceder para garantir que os direitos estabelecidos na lei sejam garantidos. Então, ano passado foi aberto um processo de consulta pública conduzido pelo Ministério da Justiça, onde se optou por regulamentar dois eixos principais do Marco Civil, que são aqueles que causaram, inclusive, também maior polêmica durante o debate da lei. Um eixo de neutralidade e a questão da privacidade do usuário. Então, passou um grande tempo recebendo consultas ainda genéricas, né? A sociedade civil se mobilizou, apresentou suas propostas, a consulta se encerrou e nós ficamos aguardando, então, o governo apresentar um balanço daquela consulta com uma proposta de uma minuta de decreto, né? Esse processo demorou bastante e só agora, em janeiro, o governo apresentou, né, uma minuta de decreto e pôs essa minuta de decreto em consulta pública que terminou no dia 29 de fevereiro, né? O decreto apresentado para o debate possuía pilares fundamentais para garantir a aplicação da lei, mas, ao nosso ver, também dispositivos muito genéricos e vagos que podem futuramente ser alvo de uma disputa judicial de interpretações entre o setor privado e o interesse público, tentando disputar a interpretação do que significa aquele dispositivo, justamente porque é vago demais. Então, acho que o processo foi bastante participativo do debate e agora a gente precisa ver qual vai ser o decreto que a Presidência da República vai definir a partir das contribuições que foram feitas com base no decreto apresentado, na minuta de decreto apresentada. Perfeito. Renata, você poderia exemplificar o que pode haver de retrocesso nessa regulamentação, que a gente pode andar para trás? Então, é importante dizer que toda a regulamentação ela precisa ser feita no sentido de garantir os direitos conquistados. Então, esse foi o sentido do movimento social na participação dessa segunda fase da consulta. Eu acredito que a gente ainda não sabe a versão final do decreto, né, que vai regulamentar, nós temos só a minuta, mas ao definir e tentar detalhar as exceções à neutralidade da rede previstas na lei, e é importante recuperar a lei, que as exceções à neutralidade se davam apenas em situações de emergência, em situações de catástrofe, então eram situações bastante restritas, né, que permitiam a discriminação do tráfego, né, ou seja, a quebra na neutralidade da rede. O decreto, então, procurou detalhar isso
E neste detalhamento, ele foi vago em alguns aspectos. Então, por exemplo, ele coloca lá que é possível a degradação do sinal em situações de congestionamento de rede. Ora, apenas o congestionamento de rede não pode ser motivo para quebrar a neutralidade, porque nós sabemos que nossas redes estão sim congestionadas pela falta de investimento na construção de mais fibras para atender a demanda da necessidade da internet. Que tipo de congestionamento pode permitir a quebra da neutralidade? Um congestionamento causado por uma tempestade, por alguma coisa que tenha danificado um tronco de rede, por uma situação de emergência e não apenas pelo congestionamento. Então, ao deixar assim vago, a lei pode, o decreto pode abrir brechas para interpretações distintas em torno do que seja congestionamento de rede. Então, falar em adequada fruição do sinal a partir dos padrões de qualidade da Anatel, confundindo um pouco o serviço de telecomunicação com a internet, fala para garantir a experiência do usuário. O que é a experiência do usuário para ser um fator que possa ensejar a quebra da neutralidade de rede? Então, nossa contribuição e das entidades várias que têm acompanhado esse debate foi no sentido de procurar detalhar esses temas que ficaram, ao nosso ver, como eu já disse, bastante vagos e genéricos na proposta da minuta. Então, esse é apenas um exemplo que eu poderia trazer de como o decreto pode incidir positiva ou negativamente na aplicação de uma lei que foi uma conquista para o direito do cidadão que utiliza a internet. No próximo bloco, nós vamos avançar a respeito do Marco Civil da Internet. Você não pode sair daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, nesta edição conversando sobre o Marco Civil da Internet na sua fase regulamentação. Renata, você falou de dois pilares do Marco Civil, que é a questão da neutralidade, ou seja, não pode se criar castas de pessoas que acessam. Eu não posso só acessar o e-mail, eu não posso acessar só o vídeo, eu tenho que acessar tudo aquilo que eu quiser. Exatamente. E você também falou da questão da privacidade, que foi uma super conquista do Marco Civil. O WhatsApp, em dezembro do ano passado, foi bloqueado porque ele não cedeu uma determinação da Justiça de que alguns dados fossem passados por ele. Qual que é essa relação com o Marco Civil? Primeiro é importante dizer assim, que o Marco Civil garante a privacidade do usuário, mas ele também diz que, mediante ordem judicial, os provedores de aplicação podem disponibilizar informações sobre a navegação, né, de determinado usuário. Bom, o que foi que aconteceu? O WhatsApp se negou, eu não tenho detalhes do processo. Agora, o que fere o Marco Civil, que é um desproporcional, é uma juíza, um juiz de uma vara local, em função disso, bloquear um aplicativo da internet que funciona no país inteiro. Então, isso não tem nenhum sentido, né? Sob o argumento do Marco Civil da internet, não tem. Então, os provedores, elas têm o dever de garantir a privacidade do seu usuário, né? E agora, esse processo de regulamentação, ele procura detalhar isso, porque no Marco Civil isso estava colocado, mas também ainda não tinha o detalhamento, e o WhatsApp provavelmente se valeu dessa falta de detalhamento para se negar a disponibilizar as informações que foram solicitadas. Agora, no processo de regulamentação, a minuta que foi colocada em consulta previu uma série de formas e de mecanismos a partir das quais é possível, é necessário, né, a garantia da privacidade do usuário, e como é que os dados e para quem
em que situações que eles poderiam ser disponibilizados. Então, eu acho que nesse ponto a minuta ela é melhor do que no ponto da neutralidade, mas, por outro lado, ela também ainda cai em algumas questões de dificuldade, de problema ali, de dubiedade. Uma das coisas que a gente está insistindo muito é a necessidade de haver conceituações do que são determinadas coisas. Por exemplo, o que é um provedor de conexão, o que é provedor de aplicação, porque tem várias coisas, a internet são camadas, né, de prestadores de serviço. Então, inclusive no caso da privacidade, você tem que prever qual é o direito e qual é a obrigação de cada ente que atua em cada camada da prestação do serviço da internet. Perfeito. Renata, quando da época da privatização da nossa telefonia, foi dividido no seguinte critério. Existia a telefonia fixa, que era considerada essencial, na época que quase ninguém tinha telefone, se declarava no imposto de renda. Verdade. Né? Era um mini patrimônio. Era isso mesmo, quase tinha as ações. Então, olha, eu tenho um telefone de recado, que é a minha vizinha, um parente, porque não era acessível. Então, esse regime era considerado essencial, então ele foi feito por meio de concessão pública, a sua disponibilidade. Ou seja, regras de universalização, metas a serem cumpridas e tudo mais. O regime de telefonia móvel, como ainda não era essencial, ele foi deixado de lado. Então, olha, quem se interessar, presta o serviço, vira provedor e tudo mais. Por uma autorização. Isso. Teve uma notícia recente de que o governo federal estuda, com o fim do regime de concessão da telefonia, que vai vigorar até 2025, estuda fazer com que em algum momento, ou antes ou depois, aí vai se decidir, o serviço de telefonia fixa também se torne não mais uma concessão. Ele vire mais agora livre. Todos os players podem participar. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma operadora que é quem tem a concessão. E nos outros estados a mesma coisa. Isso fere o Marco Civil? Fere o interesse social? Então, existe mesmo um movimento que foi provocado, né, a partir das empresas de telecomunicação para se rever o atual modelo legal dos serviços de telecomunicação no país. E, ao que tudo indica, o governo recebeu essa reivindicação e encaminhou, no final do ano passado, uma consulta pública que durou 30 dias. Era para terminar no dia 28, foi lançada no começo de dezembro, era para terminar dia 28 de dezembro e foi prorrogada para 15 de janeiro, perguntando para a sociedade como a sociedade via a mudança no modelo do serviço de telecomunicação. Coisas muito técnicas, coisas muito complexas que não poderiam ser respondidas em dezembro, no meio das festas do fim de ano, nesse assodamento, que são coisas muito delicadas. Mas foi assim. Bom, parece que o governo vai apresentar uma proposta em torno disso. Não sei qual é a proposta do governo, então, mas pelo que aparece, pelo como foi construída a consulta, as minhas perspectivas são as piores possíveis. De fato, parece que há um movimento interno para acabar com o atual modelo de concessão, transformar toda a prestação do serviço de telecomunicações em autorização, sem metas de universalização, com uma regulação por parte do Estado muito mais flexível. Na verdade, apenas as regras de mercado, ou basicamente as regras de mercado, é que orientariam como esses serviços seriam prestados. O que isso tem a ver com a internet? Bom, uma grande reivindicação desde a Confecom, que foi a primeira conferência de comunicação realizada em 2009, era a de que a internet prestada por meio da banda larga, ou seja, a banda larga, fosse considerada um serviço essencial, assim como a telefonia fixa. E, por ser essencial, ela fosse, então, prestada dentro do regime público estabelecido na LGT, que é um regime que define metas de universalização, modicidade tarifária para garantir que todas as pessoas tenham condições de pagar para ter acesso à internet, né, garantia da continuidade na prestação do serviço e uma série de exigências regulatórias para garantir que um serviço essencial à sociedade brasileira fosse prestado para todos e não apenas a partir de regras de mercado.
Então, há uma pressão muito grande na campanha eleitoral. A campanha Banda Larga é um Direito Seu realizou um debate com a presidenta Dilma Rousseff, na época candidata, e também com a candidata Marina Silva, no auditório do Sindicato dos Engenheiros, onde nós levamos para ela essa reivindicação, porque todos os estudos e todos os dados da internet no Brasil mostram que o gargalo principal para a universalização desse serviço é a falta de metas e de uma ação mais decisiva no Estado para garantir que esse serviço chegue. Ele é prestado, a gente costuma dizer que a internet é cara, tem baixa qualidade, é para poucos. Porque as empresas de telefonia optaram por oferecer isso para um nicho de mercado, onde o retorno da rentabilidade era garantido. Agora, ir prestar lá no sertão do Cariri, lá, sei lá, ou no Amazonas, ou para não ir muito longe, onde eu moro aqui na região de Cotia, Cinturão Verde de São Paulo, não tem banda larga, entendeu? Então, as empresas preocupadas com a possibilidade de o governo colocar a banda larga em regime público, se anteciparam, porque o Marco Civil da Internet, e essa foi uma grande conquista da aprovação do Marco Civil da Internet, diz claramente que a internet é um serviço essencial. E sendo essencial, ele está sendo prestado em desacordo com a legislação brasileira, porque todo serviço de telecomunicação considerado essencial deveria ser prestado em regime público. Então, nós temos essa contradição e o que eu vejo é que mudanças no marco legal das telecomunicações, elas podem ser bem-vindas. Nem toda mudança ela é condenável a priori, mas elas precisam vir no sentido de reforçar e atender o interesse público, o interesse coletivo da sociedade brasileira, e não para garantir o retorno do modelo de negócios e a rentabilidade das empresas de telecomunicação, que é o que vai acontecer caso você deixe de ter concessões, fiquem autorizações sem tempo para terminar. Estava brincando, né? Até se você tem um espaço público, sei lá, um parque, um zoológico, e lá tem uma lanchonete, aquela lanchonete dentro daquele espaço público, ela é uma licitação que tem um prazo para você explorar, porque é um espaço privilegiado. As telecomunicações não vão ser mais assim, quer dizer, eu vou lá e resolvo prestar um serviço de telecomunicação por tempo indeterminado, vai ser um serviço privado como outro qualquer, e isso não é condizente com a realidade, a necessidade da soberania do país e os interesses da sociedade brasileira. Renata, em instantes finais do nosso programa, eu quero muito agradecer a você, pessoalmente, ao pessoal do Barão de Tararé, ao pessoal da FNDC, porque sempre estão dispostos a nos informar mais a respeito da luta pela democratização da comunicação. Obrigado pela presença, viu? Obrigada a vocês, um abraço a todos e fiquem atentos, porque por mais que a regulamentação já terminou, a disputa pelo direito do usuário na internet continua e contamos com todos vocês. Obrigada. É isso aí, a redação do Jornal do Engenheiro na TV, bem como de todos os nossos veículos, também está atenta a este assunto. Afinal, o Marco Civil da Internet conseguiu vencer interesses econômicos poderosíssimos. E nós não podemos deixar que isso aí se perca. E nos dias de hoje, gente, copo d'água e um sinal de Wi-Fi não se nega a ninguém, não é isso? Então que a gente possa democratizar ainda mais o acesso à internet. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Um forte abraço e até breve.